Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a nossa programação está emocionante, porque nós vamos falar de um filme baseado em histórias reais. O filme se chama Uma Vida e está disponível na plataforma da Netflix. É um filme que vai trazer muita reflexão, muita emoção para cada um de nós. Bom, não sou nenhuma referência, mas muitas lágrimas, gente. Muitas lágrimas. Antes de eu trazer o Damião aqui para falar para vocês um pouquinho dessa ficha técnica desse filme, dá o seu like aqui, dá o seu like, já faz a sua inscrição no nosso canal e acompanha a gente aqui toda sexta-feira no canal Tatiana Benites, para que você saiba um pouquinho mais da nossa análise espiritual dos filmes. Mas, Damião, conta pra gente, o que mais a gente tem para saber sobre esse filme? Olá aos amigos do YouTube Tatiana Benites, olá aos amigos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maiores Emissoras, da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Uma Vida, a história de Nicholas Winton. Data de lançamento, 1º de janeiro de 2024, no Reino Unido. Diretor, James Reeves. 1h, 50 minutos de duração, um drama. A Tati disse, é uma história real. Tem Anthony Hopkins, gente. Em mais uma grande interpretação. E o filme tem um grande elenco. Uma Vida, a história de Nicholas Winton, mostra o extraordinário humanitário Nicholas, que em 1938, durante a Segunda Guerra Mundial, foi visitar Praga. Se horrorizou com a situação que as famílias ali viviam por conta de uma forte influência da Alemanha nazista. Compadecido com a situação, junto com um grupo de apoio, ele conseguiu ajudar, principalmente crianças, a fugirem do Holocausto e irem para a Inglaterra antes das fronteiras serem fechadas. Entretanto, anos depois, Nicholas fica atormentado com o sentimento de culpa, pensando naqueles que ele não conseguiu resgatar. Somente quando ele reencontra com uma sobrevivente que ele socorreu, é que ele consegue se livrar do peso de culpa. Um filme emocionante. Adorei, Tati! Não tem como não gostar desse filme. Não tem como não gostar desse filme. É um filme maravilhoso, porque a história é maravilhosa. Foi uma história real, que foi muito repercutida nas TVs americanas, nas TVs brasileiras, porque quando eu comecei a assistir esse filme, eu lembrei, eu falei, eu conheço essa história, eu sei o que aconteceu, eu sei que aconteceu esta homenagem a este homem há não muito tempo atrás, porque eu recordava que eu já tinha lido sobre essa história. Então, vale a pena cada segundo. E digo mais, fazia muito tempo que eu não chorava tanto de soluçar como eu chorei assistindo essa história tão bonita e tão emocionante. Antes da gente entrar em detalhes, vamos lá para a nossa vinhetinha. Agora que já passou a vinheta, que todo mundo já está com a pipoquinha na mão, vamos lá falar desse filme emocionante. Bom, o Damião falou um pouco já de como é a história desse filme, né? É uma história real de um homem que ele foi para a Tchecoslováquia, né? E daí a preocupação dele é salvar pessoas, mas ele se preocupa com as crianças. Então, as pessoas querem explicar para ele a guerra, como é que está funcionando, que, né, os nazistas ainda não chegaram lá naquele ponto e tudo mais.
E ele fala, não, tudo bem, mas quantas crianças tem? Não, mas os detalhes são esses. Ele fala, não, ok, mas quantas crianças temos? Então, a preocupação dele é, se eu conseguir salvar as crianças, a gente tem chances dessas crianças ficarem com alguns adultos fora dali. A gente busca famílias temporárias. Quando esse caos e essa guerra acabar, elas voltam para os seus lares e para os seus pais. Mas pelo menos elas ficam em segurança, né? E foi uma pessoa que fez tudo certinho. Isso eu achei muito legal. Porque ele precisava, ele falou assim, não, então a gente vai levar elas para a Inglaterra e tudo mais. Falar, tá, como? Né? Como é que vai fazer isso? Não, vamos procurar saber por vias legais como é que faz. Não, precisa de visto, precisa de documento, precisa disso, precisa daquilo. Ele falou, tá bom. Ligou para a mãe para ajudar, ligou para fulana, então vamos fazer acontecer isso aí, precisamos de tantos vistos, né? Só que eram 2.000 crianças. 2.000 crianças. E como é que ele ia fazer isso para 2.000? Falou assim, olha, a gente não pode liberar tantos vistos de uma vez. Vocês podem liberar quanto? A gente pode liberar 20. Falou, não, 20 agora, né? Depois a gente vai ter que ter mais. Então tá, foram 20. E eles começaram a ver como fazer para essas 20. Que foi um treinamento, foi ótimo, né? Foi aquela primeira amostra. E daí falou, não, então tá, então agora um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E ele conseguiu ir salvando. E daí a gente começa a refletir sobre as pessoas fazerem a caridade. As pessoas serem boas de coração, porque ele foi para lá para trabalhar. Ele chegou lá que ele não queria mais trabalhar naquilo que ele estava fazendo. Ele queria dar um jeito de salvar as crianças. Ele queria fazer a diferença para aquelas pessoas. Ninguém pediu nada para ele. Ele teve essa ideia de precisar resolver aquele problema, resolver aquela coisa. E aí ele foi trabalhando nisso. Ele expôs aquilo, e eu acho que é muito bacana isso, porque ele expôs isso para algumas pessoas que no princípio falaram, não, você é louco, né? E depois falaram, então vou te ajudar. E é isso, né? Às vezes a gente é incapaz de fazer tudo sozinho, porque não depende de nós. Aí dependia do visto, ele dependia de coisas lá da Alemanha, dependia de coisas da Inglaterra, dependia de muitas coisas. E ele não podia estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então ele conseguiu alianças, tanto de um lado quanto do outro. E de pessoas que se importaram também pela causa, né? Então, olha só como o coletivo ele é importante. E a gente vê isso no Brasil o tempo inteiro, né? O desastre, eu acho que do Rio Grande do Sul mostrou isso muito para a gente, né? Que o coletivo faz toda a diferença, que não importa onde a gente está, que a gente pode ajudar. E hoje em dia é muito mais fácil. Imagina naquela época, né? Então, 1938, né? Que tudo aconteceu ali e naquela época que nós tínhamos de informação, como era a nossa comunicação, como era tudo. Então, assim, hoje a gente tem as facilidades que antes não tinham, e olha o que este homem conseguiu fazer. Na verdade, ele salvou 669 crianças. E como o Damião falou, ele não ficou com o logro disso, né? Ele ficou com a sensação de que ele não salvou pessoas suficientes. Mas ele fez o bem, né, Damião? Sim, ele fez o bem, né, Tati? E aí, fazendo toda essa diferença, e é um pouco o que a Tati estava contando. É lindo demais você assistindo. E ele vai contando a história dele, né? Tendo esse viés. Ele achou que ele passou a vida, gente, achando que ele não fez nada. Ele fez uma coisa maravilhosa. Ele salvou 669 crianças. Mas ele passou a vida dele se lamentando porque ele não conseguiu salvar todas. Ai, gente. Ai. E aí, ajudar ao próximo.
Muita gente, né, Tati? Muitos lamentam, não poder fazer todo o bem que gostariam por falta de recursos financeiros, porque consideram que só com dinheiro que se pode auxiliar. Gente, não é preciso possuir riqueza, fortuna, título algum para auxiliar. Nós não devemos ficar inativos por não possuir esse dinheiro. Precisamos apenas do que o filme mostra. E ele tem boa vontade. Porque aquele que deseja ser útil sempre encontra um meio de fazê-lo. E olha, você estava lembrando ali, burocracia não faltava. Você fala, nossa, você tem que tirar uma criança dali. Ele falou, pera, legalmente, como é que é feito? Precisa achar família. Precisa. Gente, papel aqui, papel ali. E ele fez tudo, seguiu a burocracia. A burocracia é essa? Vamos seguir a burocracia, vamos fazer a coisa legal. Vamos fazer a coisa legal. E não pode esquecer, hein? É provisório, hein? É tudo provisório. Só que não, né? Mas para a cabeça dele seria, né? Para a cabeça dele seria. Então, não há uma só pessoa, no gozo perfeito das suas faculdades, que não possa prestar algum serviço. É aquilo, né, Tati? Consolar, amenizar um sofrimento físico ou moral. Então, na falta de dinheiro, todas as pessoas, sabe, que não possuem nem um pouco de esforço do seu tempo, do seu repouso, pode sair da comodidade, sair da sua zona de conforto e oferecer um pouco aos outros. Isso também é servir. E a gente está aqui com a sessão Pipoca Espiritual, eu vou lembrar de Emmanuel. E Emmanuel diz, evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra de maneira constante, sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entretanto, ninguém está impedido de cultivar o trato da terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Sem dúvida, Emmanuel, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a provação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, não podes sanar as dificuldades todas da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. As frases de Emmanuel caem como uma luva para o filme Uma Vida, Tati. Emmanuel, né, gente? É aquela sabedoria celestial. E é isso. O filme ele mostra, é um jovem, né, na época. Então ele vai muito jovem. Ele tem essa gana de fazer, de correr atrás e de toda a parte burocrática que é chata, né? Mas ele assim, ele não pega uma criança se essa criança não tiver já um lar adotivo. Então assim eles se inscrevem as famílias e tudo mais. É muito legal. E daí por que ele chega a essa conclusão, né? Porque as pessoas estavam vivendo aquele momento da guerra, eles estavam ali naquilo, né? E quando a gente tem uma pessoa que vem de fora e consegue ver desde fora, né? O que está acontecendo, o que a gente pode fazer, é diferente. Porque, claro, ele pegou a autorização dos pais dessas crianças, de eu posso levá-los para tentar salvá-los? Eles vão ficar num lar temporário e depois eles voltam, né? E daí os pais autorizam, os pais levam as crianças até lá. Então, tudo foi dentro das leis, né? Não roubou nenhuma criança, ele não deixou nenhuma criança desamparada num outro país. Ele deixou todas as crianças bem, então todas tinham já uma família. Então, tudo aquilo foi muito bem planejado por uma pessoa que estava de fora daquilo.
não estava no meio do furacão vivendo aquilo e falando, não, não tem esperanças, não podemos mais, não vamos sobreviver. Né? Era uma pessoa que tinha já uma visão e falou, bom, com isso eu tenho o suficiente, eu tenho minha força de vontade, tenho pessoas que me apoiam, e daí, lógico, as pessoas que estavam no meio do furacão foram as primeiras pessoas que falaram, não, você é louco, não vamos te apoiar, isso não vai dar certo. E depois falaram, eu acho que a gente precisa tentar, né? E foram as pessoas que apoiaram. E essa coisa do apoio, né, é uma coisa que a gente também precisa muito trabalhar em nós. Às vezes a gente quer tentar fazer as coisas sozinhos, mas tem coisas que a gente não vai conseguir fazer sozinho, 100%. A gente vai precisar de apoio. Aí a gente tem que deixar o nosso orgulho de lado, muitas vezes, para muitas coisas, e falar, bom, aqui, nesse ponto eu preciso de ajuda. Nesse ponto eu preciso que alguém faça alguma coisa por mim, ou junto comigo, né? E isso é uma coisa legal, para a gente conseguir estabelecer também os nossos limites, né? E daí ele ia até onde ele podia. Dentro do Evangelho, a gente vê também a questão do sacrifício, né? Então, este homem, ele sacrificou o trabalho dele, ele sacrificou o tempo dele, da mãe dele e de todas as pessoas que estavam ali ajudando, né? E ele se sacrificou por uma causa. Então, será que isso tem mais valor do que eu simplesmente entregar uma moeda? Ou do que eu, sem nenhum esforço, tenho muito dinheiro, vou lá e dou o meu dinheiro e vai ajudar muito, muitas pessoas. Mas não vai me fazer falta, eu não estou sacrificando nada por isso, né? Então, este homem, ele sacrificou parte da sua vida fazendo esse esforço, brigando, lutando com as pessoas verbalmente, não fisicamente, né? Mas para trazer um benefício para o outro, porque não era para ele, ele não precisava daquilo. E ele, inclusive, não precisava fazer nada daquilo, porque não tinha nada a ver com ele. Né? Ele comprou essa briga, essa causa. Né? Então, a gente vê que a proporção também do nosso sacrifício fazendo o bem, ela também é proporcional aos às nossas bênçãos, né? Aos nossos reconhecimentos. Aquela dor que ele sentiu durante toda a sua vida, porque o último trem não saiu de lá. Porque as outras 1000 e tantas crianças não foram salvas por ele, e ele tinha a foto das crianças, ele tinha na memória aquilo para ele. Então, aquilo fez muito mal para ele durante toda a vida. Ele morreu já velhinho, né? Então, foi uma pessoa que ele colheu o que ele plantou, né? Ele plantou o bem. Ele ficou com aquele sentimento que depois esse sentimento teve que ir embora, né? Esse sentimento da perda, do não ser capaz, de não ter sido suficiente, porque ele conseguiu se encontrar com pessoas que pudessem fazer essa diferença, né? E falar, não, você salvou muita gente, é isso que você tem que pensar, porque antes a frase dele eu não salvei todo mundo, né? E depois a frase eu salvei tantas pessoas, né? Então, como nós temos que trabalhar em nós, né? As nossas crenças, como nós vemos as coisas e começar a ver diferente, para que a gente veja o lado positivo, mesmo das situações
piores que a gente já passou, né, Damião? Sim, e o filme mostra, né? Estamos aqui hoje conversando com você de Uma Vida, né? A história de Nicholas Wilton. E aí é lindo, né, Tati? Quando a gente vai comentando sobre o filme, né? E aí você vai trazendo alguns, né? A gente vai comentando e percebendo isso. Você já pensou, né? É complicado, né? Como a gente tem, como é que a gente trabalha isso, né? E a Tati estava falando, né? As pessoas param e falam, ele tinha tantas pessoas, ele queria salvar todo mundo. Mas como ele só salvou 669, esse número para ele não significava nada, nada, porque ele não salvou todo mundo. Poxa, mas ele salvou mais de 600 crianças. E ele, sabe, para ele isso não era. E isso é que é bonito também se ver no filme. Ele não era aquela pessoa, não, eu salvei. Não, eu não salvei todo mundo, sabe? E aí a vida dele, ele carregou esse peso, eu não salvei todo mundo. E aí eu vou me lembrar, Tati, daquela historinha do Beija-Flor, né? Tá pegando fogo um dia, certo dia, uma floresta tá pegando fogo. E aí, todo mundo correndo para ir embora, fugindo, tal, fumaça, fogo se espalhando, um monte de animais assustados, correndo para lá, para cá. Aí, de repente, viram um beija-flor, pequenininho, voando perto deles, várias vezes. Aí perceberam que ele ia até o lago, pegava no bico algumas gotas de água, né, e jogava sobre as chamas. O beija-flor é pequenininho, né, Tati? Beija-flor ali carregando as suas poucas gotas que evaporavam rapidamente com o calor do incêndio e não eram bastante para diminuir o fogo. Vendo aquilo, os bichos se admiraram, né? Um deles, aproveitando que ele parava perto, perguntou: Ô, Beija-Flor, você está fazendo isso para quê? Você acredita que vai conseguir apagar um incêndio tão grande? E o passarinho, então, pousou próximo para descansar um pouco e respondeu: talvez sozinho eu não consiga, mas eu vou ter a minha consciência tranquila, porque eu estou fazendo a minha parte, né, Tati? É isso, né? A gente não precisa fazer nada muito grandioso. A gente não precisa pensar na fama que a gente vai ter se a gente fizer alguma coisa. A gente precisa ser um bom exemplo. A gente precisa fazer a diferença para nós, para quem está ao nosso redor. A gente não precisa ficar aparecendo na internet para fazer alguma coisa, porque também a gente tem que ser coerente com o que nós estamos vivendo, com o que nós estamos fazendo. Eu não preciso mostrar o bem que eu faço, mas eu posso fazer. Eu posso fazer um pouco. E esse pouco pode fazer a diferença. Posso não conseguir apagar todo o fogo, mas eu estou fazendo o que eu posso. Ele não pode carregar mais que aquelas gotinhas de água. Se ele pudesse, ele carregaria, certamente, né? E isso faz parte de um ensinamento do Evangelho. Amar ao próximo como a ti mesmo. E uma outra parte que fala fazer o bem sem olhar a quem. A gente não precisa escolher, e a gente não pode escolher para quem a gente vai fazer o bem. Vamos simplesmente fazer, né? E vamos ser bons exemplos, porque nós temos muitas pessoas que são bons exemplos. Muitas, muitas. Tem gente que fala, não, mas a humanidade está perdida, quem que está fazendo bem? Tem muita gente fazendo bem, muitas pessoas fazendo bem. Vamos correr atrás dessas histórias. Vamos ver o que essas pessoas conseguiram construir. Por que elas conseguiram fazer isso? Ah, mas ninguém fala delas. Mas precisam ficar falando de você? É isso que você quer? Vamos plantar. Porque lá na frente tem a colheita. Lá na frente tem a colheita nessa mesma vida que a gente está. Nessa mesma vida. Não tem aquela frase
incisiva, aqui se faz é que se paga, aqui se faz é que se ganha. Quando nós fazemos com amor, quando nós fazemos de coração, quando nós queremos auxiliar o próximo, aqui se faz e se ganha, porque a gente planta e a gente colhe. A gente pode colher espinhos e a gente pode colher flores maravilhosas. E a gente precisa ser coerente. Se eu falo algo, eu preciso fazer realmente aquilo que eu estou falando. Né? Eu preciso ser coerente comigo e com os outros, né? Isso é respeito também pelo próximo. Esse filme, ele traz muita inspiração para as almas sensíveis, para as pessoas que querem fazer alguma coisa para ajudar o próximo. E que não precisa ser dinheiro. Né? Que pode ser uma escuta ativa. Pode ser estar junto. Quantas vezes a gente faz alguma coisa ou fala alguma coisa, a gente nem sabe como isso repercutiu no outro e fez toda a diferença para aquela pessoa naquele momento. Às vezes foi alguma coisa, a pessoa estava lá angustiada e você chegou e falou assim, olha, uma vez eu li uma frase que falava tal coisa. E isso para essa pessoa fez super sentido. Ou você falou assim, eu li um livro que falava tal coisa, ou eu assisti um filme que falava sobre isso. E isso gera no outro uma outra sensação, uma nova sensação. Isso pode fazer toda a diferença. Então, pratique o bem. Praticar o bem é uma necessidade que nós temos. A gente precisa praticar o bem. E na prática do bem que a gente vai evoluindo. Mas eu errei, a gente vai errar. A gente vai acertar, a gente vai errar. Mas pratique o bem. Por mais que você ache que não foi o suficiente para alguém. Fez a diferença para alguém, já está valendo muito. E seja grato por aquelas pessoas que um dia falaram aquela frase ali que você precisou ouvir. Um dia te indicaram o filme que você precisava ver para se inspirar. Né? O livro, o teatro, a paisagem, a viagem, o que fosse. Né? Então o filme Uma Vida, ele é uma vida inteira de mudanças ali, e de perspectivas que você pode ter, porque a vida pede isso pra gente, né, Daniel? Olha, a vida pede, fica a história, né? Uma vida vale uma lembrança simples, né? E o filme nos chama para isso, né, Tati? Faça a sua parte, mesmo que tudo esteja ruindo, faça a sua parte, Tati. E faça com amor, né? Faça com amor, faça com boa vontade, porque isso é o que faz toda a diferença na vida, na sua vida, na verdade, e na vida do próximo, né? Porque quando a gente faz o bem para alguém, a gente está fazendo para a gente também. Quando a gente pratica o bem, faz tão bem para a gente, mas não vai pensando na recompensa. Vai pensando que isso é o melhor que você pode fazer pela outra pessoa. Isso é o melhor que você pode fazer nesse momento. Então, dá o seu melhor. E, cara, continue aqui com a gente. Deixa aqui o seu comentário. Se você estiver vendo pela TV, pela rádio, manda recado pra gente também. Porque a gente adora quando vocês mandam sugestões, quando vocês mandam recado pra gente e a gente lê todos os recados. A gente está por dentro de tudo que vocês também estão pensando. Deixa a sua opinião. Se você não assistiu esse filme, assista. E depois que você assistir, vem aqui no canal Tatiana Benites, ou na Rádio Boa Nova,
ou na TV Mundo Maior e deixa o seu recado e fala, olha o que eu achei desse filme, tá? A gente quer muito saber sua opinião, porque na sexta-feira que vem a gente está aqui de volta. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.